muito antes de existirem leis, muito antes de existirem deuses, antes mesmo de existir a palavra bem ou mal, existia apenas a consequência. No Paleolítico, o erro não era pecado. Era fome. Era frio. Era morte. Se alguém falhava na caça, o grupo inteiro pagava o preço. Se alguém não vigiava o fogo, a noite se tornava inimiga. Não havia julgamento moral. Havia sobrevivência. A vergonha ainda não tinha nome. A consciência ainda não era um tribunal. O medo não era interno. Era externo. A natureza não castigava pela intenção, mas pelo resultado. E naquele mundo primitivo, cru e honesto, a culpa ainda não havia nascido, mas algo começava a surgir: a necessidade de conviver. E onde há convivência, eventualmente haverá julgamento. Nos bastidores da culpa, a história invisível do julgamento interior. Milhares de anos depois, o ser humano fez algo revolucionário. Escreveu o erro na pedra. Na Babilônia, o Código de Hammurabi não apenas estabelecia castigos, estabelecia responsabilidade. Pela primeira vez, alguém disse oficialmente: seus atos têm consequências, mesmo quando a natureza não intervém. A culpa deixou de ser instinto social. Tornou-se norma. Já não bastava sobreviver. Era necessário obedecer. O castigo deixou de vir do clima, da fome ou das feras. Agora vinha de outros homens. A sociedade começou a ocupar o lugar que antes pertencia à natureza. E com isso, o medo mudou de direção. Já não olhávamos apenas para fora. Começávamos lentamente a olhar para dentro. Então aconteceu uma mudança ainda mais profunda. A culpa atravessou a pele e entrou na alma. Não bastava agir corretamente. Era necessário pensar corretamente. A intenção se tornou tão importante quanto a ação. O desejo podia ser pecado. O erro já não era visível. Podia acontecer em silêncio. A consciência nasceu como um tribunal interno. Um juiz que não dorme. Uma testemunha permanente. E o ser humano começou a julgar a si mesmo. Mesmo quando ninguém estava olhando, a culpa se tornou íntima, invisível, pessoal. Já não precisava de espectadores. Na Idade Média, a culpa se organizou. Ganhou estrutura, ganhou rituais, ganhou confissão e absolvição. Mas também ganhou poder. A culpa deixou de ser apenas experiência espiritual. Tornou-se ferramenta política, um mecanismo de ordem, uma arquitetura de obediência. O peso já não era momentâneo. Podia acompanhar você a vida inteira. O erro não precisava apenas ser reparado. Precisava ser lembrado. E assim, a culpa começou a moldar não apenas indivíduos, mas civilizações inteiras. Então chegou o Iluminismo. A razão levantou a voz e perguntou: e se não nascemos manchados? E se o pecado original não existe? Se eliminamos o pecado, o que resta? Responsabilidade. A culpa voltou a se transformar. Já não era apenas espiritual. Tornou-se ética. O ser humano moderno começou a responder. Não diante de Deus, mas diante da própria consciência racional. A pergunta deixou de ser: ofendi o divino? E passou a ser: agi de acordo com meus princípios? A culpa se tornou mais silenciosa, mas não menos intensa.
Então descobrimos algo inquietante. Mesmo quando ninguém acusa, a mente acusa. O superego observa, avalia, castiga. A culpa já não precisava de lei, nem de religião, nem de testemunhas. Ela estava dentro. Podia surgir sem motivo aparente. Podia sobreviver mesmo quando não havia crime. A batalha deixou de ser social ou divina. Tornou-se psicológica. O tribunal agora estava na mente. E nem sempre era justo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade enfrentou uma pergunta impossível de ignorar. Como fomos capazes? A culpa deixou de ser individual. Tornou-se histórica. Não era apenas sobre quem agiu. Era sobre quem obedeceu. Sobre quem se calou. Sobre quem olhou para o outro lado. O silêncio também começou a pesar. E o mundo entendeu que a culpa podia pertencer a gerações. Não como castigo, mas como memória. Hoje quase ninguém nos condena na praça pública, mas todos nos observam. Vivemos rodeados de expectativas invisíveis. Produtividade, sucesso, perfeição. Fracassar não é um crime, mas às vezes sentimos como se fosse. A culpa já não precisa de religião nem de tribunais. Ela se alimenta de comparação. Não sou suficiente. Não fiz o suficiente. Não sou quem deveria ser. Estamos conectados e permanentemente avaliados. O olhar externo se tornou digital, mas o peso continua interno. E talvez a pergunta nunca tenha sido: quando a culpa começou? Mas algo mais profundo. Como ela foi construída ao longo da história. E por que hoje vive dentro de nós. A culpa nos ensinou responsabilidade. Permitiu construir confiança. Tornou possível a cooperação. Mas também plantou medo, ansiedade, autocastigo. Construiu sociedades, mas também construiu prisões invisíveis dentro de nós. Talvez a culpa não seja um erro. Talvez seja o preço da consciência. Porque no final, ser humano é lembrar, é refletir, é sentir o peso do que fizemos e também do que não fizemos. A culpa não é apenas sobre o passado, é sobre como decidimos viver, com aquilo que não podemos mudar. E acima de tudo, sobre o que fazemos depois. Nos bastidores do mundo, é um espaço para compreender o que nos torna humanos, ideias, emoções e histórias que nos moldam. Se esta reflexão te tocou, confira os conteúdos na tela, inscreva-se e compartilhe, e continuemos a revelar o que está por trás da nossa história.